Olá pessoal, aqui é o professor Rafael, professor de História. Um grande prazer estar com vocês. Vai ser trabalhado agora o assunto do Egito Antigo. Eu vou utilizar slides do programa Educandos para explicar esse assunto para vocês, tá bom? Eu quero que vocês reparem no seguinte: sempre que o slide mudar, sempre que ele for modificado, repara aqui, ó, no canto em cima da tela à esquerda, vai ter uma barrinha azul. Ela começa agora com esse nome Introdução Egito. Mas sempre que a gente for passando os slides, esse nome aqui ele vai mudar, ele vai ser modificado. Aí você preste atenção no nome que vai estar aparecendo, porque isso vai te pôr mais por dentro do assunto. Isso vai facilitar a tua aprendizagem, porque você vai estar mais identificando o que é que eu vou estar falando naquele exato momento, tá bom? Então, como o nome disse aqui, a gente vai ter uma introdução. A gente tem aí esse primeiro slide, né, com a escrita Egito, dádiva do Nilo. A gente vê agora esse outro slide, onde temos a figura aí de Nefertiti, que foi uma rainha do Egito, e a gente tem as famosas pirâmides, né, que é o pessoal lembra logo do Egito Antigo, depois no assunto a gente vai chegar nela, tá bom? Nessa coisa das pirâmides. A gente tem aqui também um subtítulo, né? O Egito, uma das mais brilhantes civilizações do Oriente Antigo. E nesse assunto a gente vai entender por quê. Então vamos lá. A nossa explicação começa com esse ponto de vista do planeta Terra. A gente tem aí, né, como eu disse a vocês aqui, ó, na barrinha azul, Egito, aí a gente tem território, Rio Nilo e irrigação. Então observe as mudanças que vai acontecer agora no mapa. A gente tem aí o mapa do continente africano. Nesse slide agora a gente tem o rio Nilo, tá bom? Nessa página. Aqui a gente tem algumas das principais cidades que a gente tem no Egito. E aqui a gente tem uma primeira informação escrita do nosso conteúdo. Aqui a gente tem o seguinte: a região apresentada no vídeo que acabamos de ver foi o berço de uma das primeiras civilizações e certamente uma das mais conhecidas. Estamos falando da civilização egípcia. Localizada no nordeste da África, o vale do rio Nilo, onde se desenvolveu a civilização egípcia, fazia parte da região que conhecemos como Crescente Fértil. Essa região chamada de Crescente Fértil, pessoal, essa que vocês estão vendo aí na imagem agora, é essa região que ela demonstra aqui toda como se fosse uma meia-lua, né, um semicírculo que pega do Egito até a Mesopotâmia. Essa região ela tem a característica dela ter esses três rios que a gente vê aqui. O rio Nilo, no território do Egito, e aqui dois rios no território da Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates. Então esse território ele é chamado de Crescente Fértil, certo? Então o pessoal do Egito, essa região, ela permitiu o desenvolvimento das primeiras grandes civilizações porque o pessoal tinha a questão da água doce através do rio Nilo. Então reparem que o rio Nilo ele tem o seu nascimento mais ou menos por aqui, onde o mapa não mostra na imagem, e ele deságua aqui no mar Mediterrâneo. Ele deságua aqui em forma de delta. Deixa eu voltar aqui para ver se a gente consegue ver em outras imagens. Pronto, essa imagem está melhor aqui para a gente ver. Aqui o rio Nilo ele deságua no mar Mediterrâneo em forma de delta, como se fosse aqui quase um triângulo. Então, como eu disse anteriormente, ele nasce mais ou menos aqui, certo? E ele vem e deságua aqui no mar Mediterrâneo. Mais uma vez aqui a gente tem as principais, como é que eu posso dizer, as principais cidades egípcias. Então, olha essa informação. A gente vai falar agora sobre os limites naturais do Egito. O Egito ele tinha como limites naturais, né, as fronteiras do Egito, melhor dizendo, aqui a gente nota, ó, ao norte a gente vai ter o mar Mediterrâneo. Aqui embaixo, ao sul, vamos ter o território da Núbia.
A leste, a gente vai ter o Mar Vermelho, está aqui destacado. E ao oeste, a gente vai ter o grande deserto da Líbia. Então, essa região do Egito, ela é predominantemente desértica, mas ela tem um regime pluviométrico com isso, né, de chuvas muito baixo. Então, por isso que o rio Nilo foi de extrema importância nesse local, porque a gente está falando praticamente de um deserto que chove pouquíssimo por ano. Então, a gente tem essa informação aqui que vocês estão vendo na tela. O rio Nilo, ele nasce no Lago Vitória, no centro da África Equatorial. Percorre o deserto da Núbia, atual Sudão, e deságua em forma de delta, como eu falei agora há pouco, no Mar Mediterrâneo. O Vale do Nilo se estende por uma área de 26 mil quilômetros quadrados. Então, olha só, como diz aqui na informação, o rio Nilo era considerado um verdadeiro oásis na região pelo fato de ter ao seu redor ampla faixa desértica e também a presença da cadeia de montanhas, mostrando assim o valor que as águas do rio Nilo tinham. Então aqui a gente estudou os limites naturais do Egito, certo? Ao norte o Mar Mediterrâneo, ao sul a Núbia, a leste o Mar Vermelho e a oeste o deserto da Líbia. Então olha só, o povoamento no rio Nilo. Ainda no período neolítico, né, a gente está falando lá da pré-história, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, grupos nômades pastoris, que eram chamados de elemitas, vindos do deserto do Saara, começaram a ocupar a região do Vale do Nilo. Um outro grupo de seminômade, vindos da região da Península Arábica, chamados de semitas, também se estabeleceram nessa região. Os povos egípcios surgiram da miscigenação desses povos. Desde cedo, né, mas voltando aqui a esse primeiro parágrafo, a miscigenação desses dois povos, os elemitas e os semitas. A miscigenação, a mistura desses dois povos, deu origem ao pessoal do Egito. Desde cedo, essas populações começaram o cultivo de alimentos. A gente está vendo aí destacado, né, principalmente o trigo e a cevada, aproveitando-se das enchentes do Nilo. Mais uma vez a gente tem uma informação sobre o rio Nilo, que nas nascentes do Nilo caem abundantes chuvas nos meses de junho a setembro, que provocam a elevação das águas em todo o seu percurso. Quando o nível da água volta ao normal, o solo está recoberto por um limo ou humo, que deixa a terra muito fértil. Então, olha só o restante da informação. Tratava-se ainda de uma agricultura rudimentar, porém foi a base para o desenvolvimento da civilização egípcia. É nesse momento em que temos o desenvolvimento de um sistema de escrita, conhecido como hieroglífico, e a domesticação de animais. Esses dois assuntos a gente vai falar um pouco mais para frente, tá bom? Vamos aqui ao próximo slide. A gente vai ver como se dividiu a história do Egito Antigo. Então, o primeiro período a gente tem o chamado período pré-dinástico. No período pré-dinástico, os egípcios fizeram algumas realizações notáveis, como a invenção de um sistema hieroglífico de escrita e do primeiro calendário solar que conhecemos. Nesse período, as comunidades chamadas de nomos encontravam-se no estágio neolítico, fazendo uma comparação lá com a pré-história. Praticavam uma agricultura rudimentar, havia a divisão do trabalho baseada no sexo e praticavam uma religião em que cada nomo venerava um totem, um antepassado comum. Então, olha só, uma primeira informação muito importante aqui é a gente saber que as primeiras comunidades egípcias elas eram conhecidas por essa palavra aqui, nomos. E esses nomos eles começaram a praticar uma religião onde se venerava um totem. Vamos falar um pouco mais desse nomos agora no próximo slide. Olha só, formação, os nomos. E a gente tem, repare lá na barrinha azul, né, no canto esquerdo de cima da tela, o período pré-dinástico. Então a gente tem aqui
o mapa ou do território de parte da África, mas esse mapa aqui demonstra o rio Nilo. Aí vamos clicar aqui para a gente ver o que é que vai aparecer de informação. A vida às margens do Nilo era regrada pelo ciclo das cheias e vazantes do rio. Dessa forma, os egípcios consideravam o Nilo como um verdadeiro deus. Então, olha só, a vida das pessoas ela era baseada no ciclo de cheias e de vazantes do rio. A gente tem aí a informação do rio Nilo. E agora a gente está vendo aí no mapa, né, um monte de bolinhas pretas, umas maiores do que as outras, porque juntavam mais pessoas. Aí olha essa outra informação. Com a sedentarização, as primeiras comunidades que se estabeleceram na região passaram a se dedicar mais à agricultura do que caça ou pesca. No quinto milênio antes de Cristo, os antigos núcleos, há cerca de 4.500 anos antes de Cristo, deram lugar a pequenas unidades políticas, os nomos, governadas por um nomarca. Então a gente tem aí essa informação, que esses núcleos populacionais, essas bolinhas pretas que você está observando aí, todas à margem do rio Nilo, né? Não podia ser feito em locais mais distantes, porque aí você não ia ter acesso à água potável. Então todos esses locais eles eram chamados de nomos, que eram pequenas unidades políticas já do território. Esses nomos eram governados cada um por uma pessoa que tinha uma autoridade que era chamada de nomarca. Então tá aí, fica fácil, ó. Os nomos, certo? Eles eram governados por um nomarca. Aí olha só a nossa próxima informação. As características do rio Nilo dividem a região em duas áreas distintas. O Alto Egito, no interior do território, e o Baixo Egito, na região do Delta. Essas diferenças geográficas acabaram por dividir os nomos, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, em dois reinos distintos. Um ao norte, no Baixo Egito, região cheia de alagadiços, e outro reino ao sul, no Alto Egito, região mais seca. Então, pessoal, vamos aqui ver e recapitular. Esses núcleos populacionais, essas pequenas unidades políticas, cada pontinho preto desse era chamado de nomos, e esses nomos, cada um deles era governado por um nomarca. Aí olha só, esses nomos depois eles vão se juntar e eles vão formar dois reinos. A gente vai ter esse reino aqui chamado de Baixo Egito e essa parte aqui do mapa, o Alto Egito. Por que era chamado assim? Por causa das condições geográficas. Essa região do Alto Egito, ela tinha mais uma elevação maior no terreno. E essa região do Baixo Egito, ela ficava numa parte menor do terreno. Então, pessoal, Alto Egito, justamente porque o rio Nilo, as condições geográficas eram mais altas aqui nessa região. Então, como essa região ela era mais alta e essa daqui mais baixa, então o rio Nilo ele vem descendo aqui nessa ladeirinha geográfica, até ele desaguar aqui no mar Mediterrâneo, certo? Então a união dos nomos ela formou esses dois reinos, Alto Egito e Baixo Egito. Aí olha só, esses nomos, como eu disse a vocês, eles foram fundidos por volta do ano 3.500 a.C. Aí olha só, no Baixo Egito, quem governava o Baixo Egito, que era naquela parte lá do delta do Nilo, aquela parte onde ele desaguava no mar Mediterrâneo, usava uma coroa na cor vermelha e o símbolo, o animal que simbolizava o Baixo Egito era uma serpente, como a gente pode ver aqui, um abutre, melhor dizendo. Eu falei isso já olhando para o de baixo, né? Então a gente tem aqui um abutre e a coroa era vermelha. No Alto Egito, a gente tem o representante governava, ele utilizava uma coroa branca e o símbolo, agora sim, é uma serpente, né? Corrigindo o que eu falei
há uns instantes atrás. Então, no Baixo Egito, ó, uma coroa vermelha e o animal que simbolizava era o abutre. E no Alto Egito, quem governava usava uma coroa branca e o animal que simbolizava era uma serpente. Aí o que é que vai acontecer? Mais ou menos no ano 3200 a.C., a gente vai ter a união desses dois reinos. Então, com a união dos reinos do Alto e do Baixo Egito, foi criado uma nova coroa, unindo as duas anteriores para simbolizar o novo reino. Então tá aqui, ó, a ilustração. Se vocês se lembram, a gente tinha no Baixo Egito a descrição a coroa vermelha e no Alto Egito a coroa branca. Então foi unido essas duas coroas, tá certo? Isso tudo acontecia, pessoal, no chamado período pré-dinástico. Agora, a gente entra numa nova etapa do período da história do Egito. Então, olha só, no Antigo Império, um rei do Alto Egito, Menés, alguns livros chamam de Namer, unificou os dois reinos, passando a usar as duas coroas, como foi mostrado no slide anterior, e estabelecendo a capital do Egito, agora unificado em Tinis. Está aqui no nosso mapa, ó, destacado aqui Tinis, passou a ser a capital do Egito. A partir da terceira família de dinastia de governantes, a capital do Egito passou a ser esse território aqui, Mênfis. Então, olha só a informação importante. O primeiro faraó que o Egito teve foi o Menés. Foi ele que unificou os dois reinos do Egito Antigo. Então, Menés, como ele foi o primeiro que unificou, ele se tornou o primeiro faraó. A gente tem uma pergunta aqui nesse quadro para dar uma aprofundada no nosso conteúdo. Olha a pergunta. Que segredos teriam os faraós para acumular tanto poder, caracterizando a monarquia teocrática no Egito? Primeira opção. O segredo estava na religião. Os faraós eram considerados pessoas especiais, pois a população os viam como deuses. Segunda opção. O segredo estava na economia. Os faraós eram considerados ricos, pois detinham grandes quantidades de ouro. Se a gente observar nessa primeira opção, na pergunta, melhor dizendo, aqui já informa essa palavra, ó, dizendo que o Egito ele era uma monarquia teocrática. Então, gente, essa palavra teocrática, ela já dá a ideia de um governo baseado na religião. Então, a opção certa vai ser essa primeira opção aqui, para os faraós acumularem tanto poder no Egito Antigo. O que é que acontecia lá? Eles eram considerados verdadeiros deuses, por isso que eles tinham tanto poder. Então, o segredo estava na religião. Olha só aí a informação. Os faraós, o segredo estava na religião. Os faraós eram considerados pessoas especiais, pois a população via-os como deuses. A gente tem aqui a imagem das pirâmides, aquela imagem lá do começo do nosso assunto, e a informação. Entre 2700 a.C. e 2400 a.C., foram construídas as famosas pirâmides de Gizé. Os faraós da quarta dinastia mandam construir as gigantescas pirâmides que levam seus nomes: Kelpis, Quefren e Miquerinos, sepulturas que os imortalizariam. Então, pessoal, como diz aí nesse parágrafo de baixo, as pirâmides elas eram túmulos, elas serviam de túmulos para os faraós. Só que óbvio que quando você vê as pirâmides de perto, principalmente essas três, as pirâmides de Kelps, Quefren e Miquerinos, elas são enormes, gigantescas, da altura de prédios, de muitos andares. Então não era somente para colocar o corpo do faraó, mas também as riquezas, tudo que ele possuía em vida. E as pirâmides também indicavam o poder que o faraó tinha. Então, quanto mais alta é uma pirâmide no Egito, e lá no Egito, se você for visitar hoje em dia, não existem apenas 3 pirâmides,
Mas quanto mais alto for uma pirâmide, maior seria a importância daquele faraó. Aqui a gente tem essa outra informação, os sucessores de Menés. Lembrando que o Menés, certo, foi o primeiro faraó que o Egito teve. Foi o faraó que unificou o Baixo e o Alto Egito e tornou o território um só. Durante a sexta dinastia começa a decadência do antigo império. Durante séculos, a nobreza foi beneficiada com muitos privilégios, isenção de impostos e cargos administrativos. Isso foi, aos poucos, aumentando o poder dessa nobreza local em detrimento do poder central do faraó. Nesse período, incidiu sobre o Egito uma fase de anarquia que facilitou a invasão de povos vindos da Núbia e também da Ásia. Essa fase de desorganização do poder central durou cerca de 200 anos e terminou com o restabelecimento da autoridade do faraó. É o início do Médio Império. Então, olha só, falando dos períodos históricos do Egito, tá bom? Lá, quando a gente falou dos nomos, quando eu falei dos nomos para vocês, aquele era o período pré-dinástico, ou seja, antes da dinastia. Então, quando a dinastia no Egito começa, quando começa a ter o governo dos faraós, com o primeiro faraó, que foi o Menés, a gente tem o Antigo Império, tá certo? Esse Antigo Império, ele acaba durante um período, e o pessoal chama isso de primeiro período intermediário, quando famílias importantes, pessoas da nobreza que tinham muitos privilégios, vão enfraquecer o poder do faraó. Mais ou menos 200 anos depois disso, o que é que diz aí na nossa imagem agora, abaixo dela? O poder depois ele vai voltar ao faraó, obviamente aos descendentes, aos sucessores de Menés. Claro que ele não estava mais vivo nessa época, o Menés. Então isso, a gente vai ter um Médio Império, que a gente vai começar nesse slide agora. No Médio Império, o poder dos faraós é recuperado e a capital passa a ser Tebas. Os indivíduos das camadas inferiores passam a ser aceitos no exército. Aprimora-se no país a produção de armamentos. O período também é marcado por dois fatos históricos: a chegada dos hebreus ao Egito e a dominação do país pelos Hicsos. Então, a gente abrindo esse primeiro olhinho aqui na tela tem a seguinte informação: os hebreus chegam ao Egito por volta de 1700 a.C. Mais tarde são escravizados pelos faraós durante 400 anos. O cativeiro no Egito só terminou quando Moisés libertou os hebreus e os reconduziu à Palestina. Esses acontecimentos neles são descritos no Antigo Testamento da Bíblia. Olha aí, a outra informação. Em 1750 a.C., os Hicsos, pastores nômades da Ásia Ocidental, tá aí a reis pastores, né, o significado de Hicsos, invadem o Egito e o Egito fica submetido a eles até 1580 anos antes de Cristo. Então, olha só, a informação que a gente tinha aqui, né, no alto do slide. Esse período ele é marcado por dois fatos históricos. A gente tem o primeiro, a chegada dos hebreus ao Egito e a dominação do país pelos Hicsos. A dominação do país aqui pelos Hicsos, certo? Essa dominação aqui pelos Hicsos, ela faz com que acabe o período chamado de Médio Império. Então vamos fazer essa recapitulação dos períodos históricos do Egito. A gente tem o período pré-dinástico, antes de ter os faraós, quando o Egito era dividido em nomos. A gente vai ter o Antigo Império, quando o primeiro faraó, Menés, unificou o Baixo Egito e o Alto Egito e tornou isso um território só. Isso é o Antigo Império. Depois, nobres, famílias de nobres vão diminuir o poder do faraó e a gente vai ter o chamado primeiro período intermediário.
Depois disso, os faraós vão recuperar o poder. Claro que no assunto foi descrito a passagem de tempo, né, para esses fatos acontecerem. Os faraós vão recuperar o poder e isso vai dar início ao Médio Império. E depois, os Hicsos vão tomar o poder no Egito e isso vai começar o segundo período intermediário. Então a gente tem aqui uma pergunta que a resposta já está marcada para você entender de forma bem mais fácil. Como explicar a conquista do Egito pelos Hicsos? Então a gente tem aqui, né, os Hicsos utilizavam cavalos e carros de corrida, desconhecidos pelos egípcios até então, o que facilitou a vitória sobre o exército egípcio. Então olha só, governo e sociedade. Como já foi dito anteriormente, o governo do Egito ele era baseado numa monarquia teocrática. Ou seja, a gente tinha a questão de um governante com poderes, né? E esse governante, que era o faraó, no caso do Egito, era teocrático porque ele era considerado um deus, ou seja, a religião tinha muita importância. Então, olha só, a sociedade egípcia, gente, ela era dividida hierarquicamente, né? Camadas mais poderosas do que outras. Então, aqui a gente tem esses retângulozinhos para a gente colocar aqui nas pirâmides. Então, vamos fazer a colocação. No alto da sociedade, como mais importante, a gente vai ter o faraó. Abaixo dele, a família real, né? Esposa, os filhos e tudo mais, a família do faraó. Depois disso, a gente vai ter os nobres, como mais importantes, o pessoal que era considerado de família mais importante. E a gente vai ter também os sacerdotes, aquelas pessoas que ocupavam cargos religiosos. Depois disso, a gente vai ter os escribas, que eram pessoas que trabalhavam escrevendo, registrando leis e ordens dos faraós e também fazendo a contagem de grãos que eram armazenados. Grãos de trigo, aveia nos armazéns, para quando fosse época de seca no Egito, o pessoal ter uma noção, né, de quanto ainda faltava de alimentos. E por último, a gente vai ter os camponeses. Lembrando que isso aqui, essa pirâmide social, ela mostra tanto a questão de quem é mais importante do que os outros, como a questão de quem mais, de quais membros tem mais na sociedade. Essa pirâmide social, ela deixou de fora aqui os escravos, certo? Durante muito tempo no Egito Antigo, a gente vai ter os escravos. Como eu disse agora há pouco, a gente vai ver muito isso também, né, na história de Moisés, que é descrita lá no Antigo Testamento na Bíblia, que fala sobre o Egito. Então, a informação aqui continua. A sociedade egípcia era de caráter estamental, ou seja, era rigorosamente dividida em estamentos, no qual não havia a chamada mobilidade social. Esses estamentos, pessoal, essa palavra estamentos, a gente pode entender também como classe social. O indivíduo que nasce em um determinado grupo social jamais ascende, jamais passa, evolui para outro, formando assim uma massa de trabalhadores vivendo miseravelmente e sustentando o luxo dos nobres e do faraó. Esta sociedade era profundamente religiosa, contribuindo para a manutenção do sistema, já que se julgava que toda a felicidade dependia do faraó. Ele era o senhor da justiça, sendo prestada várias homenagens para sua figura. Falando agora sobre a economia aqui no Egito. O sistema econômico do Egito era coletivista e estava fundamentado principalmente na agricultura. Chamamos esse sistema de produção, de modo de produção asiático, que era um sistema de produção baseado na servidão coletiva, onde a terra pertencia ao Estado e toda a população trabalhava para este Estado, que era responsável pelo controle da produção. Então, gente, esse modo de produção asiático, ele tinha esse nome porque acontecia não apenas no Egito Antigo, mas também em muitos outros países da Ásia, como principalmente a região da Mesopotâmia, que foi visto lá no início do conteúdo quando eu mostrei para vocês aqueles rios Tigre e Eufrates.
Além da agricultura, os egípcios eles também se dedicavam ao artesanato. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, muitas pessoas se dedicavam à produção de manufaturas. O comércio ganhou grande importância, principalmente a partir de 2.000 anos antes de Cristo. Então a gente tem aí, né, as principais fontes de economia do Egito: a agricultura, tá aí a imagem, a manufatura, pessoas construindo aí coisas utilizando suas próprias mãos, e a criação de animais, certo? Mas olha a informação aqui. O principal item da economia do Egito era a agricultura, tá certo? Tinha esses outros itens também, como manufatura e criação de animais, mas a agricultura era o principal. Aqui a gente tem alguns dos faraós que governaram o Egito. Então, a gente tem aqui, né, Faraó era o nome dado aos reis egípcios depois que o Egito foi unificado no Alto Egito e no Baixo Egito. Lembrando que quem fez essa unificação foi o faraó Menés, viu? Foi o primeiro. Então a gente tem aí o significado da palavra faraó, significa casa grande ou casa real. Então, vamos ver aí alguns dos faraós mais conhecidos. O Kelps reinou durante a quarta dinastia, no período de 2589 a.C. a 2566. O Kefren reinou durante a quarta dinastia, né, foi o sucessor. Depois a gente vai ter o Miquerinos, reinou também durante a quarta dinastia, um sucedeu ao outro. Aí a gente tem a imagem do sarcófago dele ao lado da sua esposa. Então eu vou voltar aqui para a gente reparar o seguinte, ó, o Kelps, Kefren e Miquerinos. Esses três dão nomes àquelas três maiores pirâmides que tem no Egito. Temos também o faraó Tutmés I, Tutmés III, Akhenaton, a Nefertiti, que foi vista lá no começo do nosso conteúdo, Tutankhamon, temos aí informações sobre ele. Uma das curiosidades, né, é que ele foi morto aos 18 anos de idade. E a gente tem também o Ramsés II. A gente vai agora, pessoal, para uma parte muito importante do assunto do Egito, que é a questão da religião. Os egípcios, eles eram, como é que eu posso dizer, eles eram politeístas, eles eram um povo que acreditavam em vários deuses. Os deuses que eles acreditavam, eles costumavam ter três formas. Observem essas imagens que a gente está vendo aí. Antropomórfica, são deuses com aparência humana. Por exemplo, na foto aí a gente tem a deusa Ísis. Eram deuses que tinham aspecto totalmente humano. Lembrando que isso era o que o pessoal do Egito Antigo acreditava, viu, gente? Eles acreditavam em vários deuses e esses deuses eles tinham três características físicas. Se liga que a palavra mórfica, né, vem de forma, aí antropomórfica, uma forma humana. Depois a gente vai ter a zoomórfica, são deuses com a forma de animais. Como exemplo, a gente tem aí o deus Horus. E os egípcios acreditavam também em deuses que tinham a denominação antropozoomórfica. Olha a palavra complicada. Antropozoomórfica. São deuses que têm tanto uma forma de ser humano, uma forma de homem, como uma forma de animal. Então a gente tem aí na imagem, né, o deus Anubis. Daqui a pouco a gente vai dar um exemplo dessas divindades, tá certo? Falando um pouco de cada um, dos principais deuses. A religião desempenhava um papel predominante na vida dos antigos egípcios, deixando sua marca em quase tudo. Os egípcios acreditavam em vários deuses, eram, portanto, politeístas. Suas divindades, em muitos casos, eram representadas por figuras antropozoomórficas. Os deuses egípcios tinham uma forte ligação com os diversos aspectos do cotidiano: crescimento da produção, colheita, fecundidade, etc.
Então, mesmo durante a reforma religiosa e Amenófis IV, o culto aos vários deuses continuaram existindo localmente, mesmo após a morte desse faraó. E Tutankhamun depois restabeleceu o politeísmo. Então, olha só, pessoal. Lembrando, os egípcios eram politeístas, certo? Acreditavam em vários deuses e esses deuses eles eram divididos em três categorias de formas, que é a forma que eles tinham. Antropomórfica, a gente tem aqui a imagem à direita, antropomórfica, deuses com aparência totalmente humana. Zoomórfica, deuses com a aparência de animais. E a gente vai ter também aqui antropozoomórfica, deuses que tinham uma aparência misturada entre ser humano e animais, tá bom? Lembrando, isso era o que os egípcios antigos acreditavam. Dando continuidade ao nosso assunto, a gente chega agora na parte dos principais deuses. Ra, que era considerado o deus do sol, era o principal deus, era o deus mais poderoso. Aí a gente tinha Ra, Osíris e Ísis, teriam ensinado aos egípcios a agricultura, as artes e as regras da civilização. Então, olha só, aqui a gente tem uma imagem de Ra, né, simbolizando o que ele representava, deus do sol. A gente vai ter agora Osíris, deus da colheita e governador da vida eterna. Simbolizava na sua morte a estiagem anual e no seu renascimento a cheia periódica do Nilo. Ísis, senhora da mágica, esposa de Osíris e mãe de Horus. Horus, deus do céu, filho de Osíris e Ísis. Repare, né? Se a gente voltar aqui, vamos fazer uma comparação. Ra seria o principal deus. Ele tem um formato antropozoomórfico, uma mistura de ser humano com cabeça de animal. A gente vai ter aí Osíris, que era o deus da colheita e governador da vida eterna. Osíris era casado com Ísis, tá certo? E os dois eram mãe desse aqui, Horus. E isso na crença dos egípcios antigos, viu, gente? Temos aqui Sete. Sete também tem uma forma antropozoomórfica, ó, cabeça de animal e corpo de ser humano. Ele era o deus da discórdia, casado com Néftis, destruidor do seu irmão Osíris. A gente tem o deus Anubis, que era o deus da mumificação, responsável por conduzir o morto até Osíris. A gente tinha Bastete, vejam, uma deusa com imagem totalmente de animal, né, zoomórfica, era a deusa protetora do lar. Ela simbolizava o amor maternal, a doçura e a fecundidade das mulheres. E entre os principais a gente termina a lista com Tote, que era o deus da escrita, das leis e dos cálculos. Ele registra tudo que acontece no julgamento do morto, segundo a crença que os egípcios antigos tinham. Esse julgamento do morto, ele vai ser mostrado a vocês agora através dessa história. As regras de conduta depois da morte, a defesa do morto, né, da pessoa que morria lá no Egito Antigo, segundo a crença deles, acontecia diante do tribunal de Osíris, mostradas nesta ilustração. Isso estava escrito no livro dos mortos, que tem lá no Egito. Então, olha só, olhe para os números e vejam o que vai acontecendo, certo? Primeiro, o morto é conduzido pelo deus Anubis até o tribunal. Ele leva na mão esquerda o Ankh, né, que seria esse símbolozinho aqui, ó, destacado. Ou cruz ansanta, símbolo da vida imortal dos deuses, e para a alma é a chave que abrirá a porta do túmulo para o mundo da eternidade. Essa história é bem criativa, pessoal. Olha o número 2. Anubis verifica a balança onde está sendo pesado o coração do morto, colocado em um pequeno vaso à esquerda. Como contrapeso,
está uma pena de avestruz, símbolo de Maat, deusa da verdade, da justiça e da harmonia. O coração deveria ser tão leve quanto a pluma. Então aqui a gente tem o coração do morto e aqui, né, seria a pena da avestruz, da deusa Maat. Então, se o coração fosse tão leve quanto a pena, isso significaria que o coração da pessoa era puro. Número 3. Tote, o deus com cabeça de ibis, um pássaro, é o secretário dos deuses. Ele é o deus da escrita, das leis e dos cálculos e registra todo o julgamento. Número 4. Horus, o deus com cabeça de falcão, apresenta um morto a Osíris. 5. Osíris, representado como uma múmia com as mãos e a cabeça verdes, segura um cetro, símbolo do seu poder soberano para conduzir a humanidade, e um chicote, né? Repare aqui nas duas mãos dele, ó, o cetro e o chicote, para punir. Atrás dele estão as deusas Ísis e Néftis. E 6. O morto reverencia os 14 deuses presentes, cujos nomes aparecem ao alto escritos em hieroglifos, aquela linguagem do Egito. Então, como eu disse, é uma história bem criativa, né, que os egípcios antigos acreditavam que aconteceria com eles após a morte. Agora a gente falando da herança cultural dos egípcios, a parte da ciência. Importantes contribuições científicas foram deixadas pelos egípcios, principalmente nas áreas da matemática, astronomia, medicina e literatura. É inegável que os egípcios desenvolveram várias ciências, porém, seus estudos estavam subordinados a preceitos religiosos e não aos ensinamentos teóricos ou científicos, como aconteceu mais tarde com a civilização grega. Vamos ver cada item desse. Número 1. Matemática. O conhecimento egípcio em utilizar as operações matemáticas de adição, subtração e divisão foram comprovados por antigos documentos, mas desconheciam o processo da multiplicação. Era necessário fazer cálculos matemáticos e tirar medidas para construir obras como os templos, pirâmides, palácios, represas e canais de irrigação. Olha só, os egípcios eles fizeram medidas e essas medidas depois foram utilizadas por muitos povos. Eles tinham a medida de um pé, tinham a medida de um palmo, né? Ao contrário do que a gente faz hoje, um palmo seria do nosso dedão ao dedo mindinho esticado, né? Eles consideravam um palmo, ó, os 4 dedos aqui juntos da mão. Um palmo, ele era a mesma coisa dessa medida aqui. Essa medida era o equivalente a 7 palmos. Né? A letra está bem pequenininha aqui, eu estou tentando enxergar junto com vocês, mas eu acho que essa palavra é côvado. Então, um côvado, ele era o equivalente a 7 palmos. Está aqui ó, a palavra pequenininha, acho que é côvado. Então, com essas medidas, né, os egípcios conseguiram fazer pirâmides, palácios, porque eles diziam, né, preciso de tanto, de um palmo, de 3 palmos, de um côvado. Olha só, astronomia. Estudando os movimentos dos astros no céu, os egípcios conseguiam prever a época das cheias do Nilo e organizavam o plantio e a colheita. Desenvolveram assim a astronomia. Uma das provas do grau de refinamento da astronomia egípcia está no templo do faraó Ramsés II, construído há 3.200 anos. Foi projetado de tal forma que no 30º aniversário da subida do faraó ao trono, ao amanhecer, a luz do sol atravessou 2 pequenas salas e chegou ao escuro santuário iluminado exatamente no ponto onde havia uma estátua do faraó. Então, pessoal, foi calculado isso 30 anos depois, para você ver o nível de conhecimento que os egípcios tinham de astronomia. 30 anos depois, o raio de sol atravessou exatamente onde tinha um furinho, certo?
ali na estátua e iluminou o local. Próximo item, que os egípcios eram feras na medicina. A gente tem aí a imagem de facas cirúrgicas egípcias. Claro que são facas que estão enferrujadas aí, sujas, porque foram encontradas em escavações. Tendo especialistas em doenças do estômago, infecções nos olhos, fraturas ou outros problemas ósseos, chegando até a fazer operações no crânio. Os egípcios conseguiram avançar bastante seus conhecimentos na medicina. Esse conhecimento iniciou com a mumificação. Para fazê-la, era preciso abrir o corpo dos mortos e conhecer seu interior. Descobriram a relação entre o batimento do coração, a pulsação e a circulação do sangue. Prescreviam formas de cuidar de sangue na urina e prevenir este mal. Gente, os egípcios faziam cirurgias em estômago, doenças nos olhos, fraturas, isso 2.000 anos antes de Cristo, há mais de 4.000 anos atrás. Próximo item, literatura. Escrita sobre papiro, geralmente era uma literatura religiosa ou moralista, com leis. Alguns exemplos a gente tem aí, Livro dos Mortos, Hino a Atom, Sátira das Profissões, Relato do Camponês Eloquente e Canção do Arpista. Sem dúvida nenhuma, o livro mais famoso de todos esses aí é o Livro dos Mortos. A questão das artes. A gente tem aí arquitetura, grandes construções de pedra, muitas delas erguidas no deserto, serviam como túmulo para o faraó e sua família. Como eu disse a vocês anteriormente, as pirâmides mais conhecidas eram a dos faraós Kelps, Khafra e Miquerinos, com altura de 146, 143 e 66 metros, respectivamente. A pirâmide do faraó Kelps equivale a um prédio de 48 andares, e foram necessárias mais de 2 milhões de blocos de pedra. Além das pirâmides, os egípcios construíram outras grandes obras como os palácios e a esfinge de Gizé, que é essa foto que está destacada aí. Mumificação. Acreditando-se premiados com a vida após a morte e julgados no tribunal dos deuses, como foi aquela história que eu mostrei para vocês agora há pouco em 6 etapas, iriam precisar do corpo bem conservado para abrigar sua alma quando ela retomasse. Com este objetivo, foram desenvolvidas técnicas de mumificação. Este trabalho era caro e demorado. O corpo era embalsamado por técnicas especiais, enrolado em faixas e colocado em sarcófagos. Os sarcófagos podiam ser de madeira ou pedra e eram pintados com diferentes estilos através dos séculos. Ou seja, os egípcios eles acreditavam na vida após a morte. Se o morto passasse no julgamento que sua alma receberia. Então o que é que acontece? Eles acreditavam que a alma podia retornar ao corpo, só que para isso o corpo tinha que estar bem conservado. Daí desenvolveram técnicas de mumificação. Escrita. Os egípcios faziam anotações em papiros, pedras, placas de madeira ou barro cozido, utilizando um sistema de escrita com símbolos, os hieroglifos, que representavam palavras ou ideias. Decifrada a escrita hieroglífica com a ajuda da pedra de Roseta, foi possível conhecer o conteúdo de livros, documentos e textos religiosos, que revelavam os mais diversos aspectos da cultura egípcia. Os hieróglifos eram utilizados somente pelos escribas, que conheciam a difícil escrita egípcia. A gente tem aí, na imagem, símbolos dessa escrita dos hieróglifos. Outra coisa também que os egípcios se destacaram nas artes foi a escultura. Arte desenvolvida em consequência do costume de colocarem várias estátuas nas sepulturas. A estátua do período menfita, o escriba sentado, é uma das mais famosas esculturas egípcias. Foram também esculpidas nas montanhas estátuas gigantescas. E pintura.
Na pintura, a arte muito desenvolvida, e nos relevos existem feitos técnicos como a cabeça e os membros representados de perfil, enquanto o resto do corpo é representado de frente. Se vocês repararem nas artes egípcias, a gente vai ter essas características, que geralmente eles representavam a cabeça. Muitas vezes a cabeça ela era representada de perfil, né, de lado, e o corpo da pessoa de frente. A gente pode ver aqui na imagem, ó, o corpo totalmente de frente e a cabeça do lado. Isso era uma característica da arte da pintura dos egípcios. Então, pessoal, essa foi uma explicação com muitas e muitas informações sobre a história do Egito Antigo, tá bom? Qualquer dúvida, reveja o vídeo, ou se você achar que deve, faça anotações sobre alguma das partes mais importantes que foi citado aqui. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido esse assunto e nos vemos num próximo conteúdo, tá bom? Professor Rafael aqui, desligando, parando a gravação e desejando tudo de bom para vocês. Tchau, pessoal!